Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. A nossa produção foi às ruas de Campo Grande para ouvir as principais dúvidas da população e na edição de hoje, que está bastante diversificada, nós vamos esclarecer essas questões. Vamos ouvir agora a primeira pergunta, que é do seu Josué dos Santos, 58 anos, aposentado. Doutor Luiz, me chamo Josué. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu sinto muita dor no peito e mais para o lado esquerdo. E é uma dor constante. E queria saber do senhor, o que o senhor poderia falar sobre isso para mim? Josué, sua pergunta é muito importante. Nós precisamos entender que dor no peito é uma das queixas mais frequentes da população. Até aí, nenhuma novidade. Aqueles que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. A dor no peito precisa ser caracterizada. E aqui nós vamos destacar 3 grandes problemas em relação à dor no peito. A dor no peito aguda de instalação súbita é a dor do infarto, a dor do aneurisma dissecante da aorta e do tromboembolismo pulmonar. As 3 dores, elas são súbitas, de instalação imediata. Então não tem jeito de você falar assim, isso aqui é uma coisinha simples. Não é. O indivíduo fica muito pálido, dispineico, com falta de ar, sua, vomita, às vezes desmaia. Agora, é importante você estar atento. Eu estou dizendo aqui uma informação para o seu Josué, mas você que está ouvindo, você vai às vezes estar num ambiente onde tem pessoas que podem passar por esse tipo de experiência e você ajudar prontamente, dizer, isso aqui não é brincadeira, vamos levar rapidinho para o hospital, chamar o SAMU aqui para ser atendido. Agora, a sua dor, Josué, é aquela dor do reumatismo, vamos dizer assim. É aquela dorzinha que fica constantemente. Se você buscar com os dedos, você vai encontrar a dor, o ponto doloroso. Às vezes é uma compressão radicular. Os nervos saem das costas, da coluna, e vão para frente, e às vezes estão inflamados. E às vezes a dor pode ser também expressão de um processo inflamatório do nervo, como é o caso do herpes zoster. Mas não é o seu caso, porque isso já veio há algum tempo. Se fosse, já teria aparecido as bolhas, ficado vermelho, virado ferida e já sarado, porque você diz que já faz tempo. Então é importante ver se você não tem alguma alteração que seja ligado basicamente à questão da compressão radicular. E muitas vezes músculo, Então fique esse alerta que existem os casos graves e existem os casos crônicos, e os casos crônicos não matam, e você, na verdade, tem que buscar esclarecimento para não ficar sofrendo e não ter essa queda. Vamos para a segunda pergunta, que é do João Paulo dos Santos, 24 anos. Vamos lá, João Paulo. Meu nome é João Paulo e eu queria fazer a seguinte pergunta. Doutor Luiz, com a chegada do frio, o que fazer com as pessoas que têm asma? João Paulo, sua pergunta é muito importante. A gente precisa ter muito claro que na época do frio, nós temos baixa umidade relativa do ar, as pessoas fecham a casa, ficam mais em contato com poeira, com ácaros, com animais de uma maneira geral. Então você tem que ter cuidado. A primeira coisa é não abrir a casa totalmente, como tem gente que quer abrir o tempo todo, ficar frio. Então você traz para dentro de casa aquelas partículas que vão acabar desencadeando o processo alérgico nos asmáticos. A asma é uma manifestação respiratória de alergia. Então é importante que você esteja bem atento a isso. Hidratar-se muito bem, Não manter aglomerado de pessoas, porque aí contamina. E se você já usa o remédio corretamente, continue fazendo isso. Então, hidratação, ventilação, exercício, e uso adequado da medicação. Exatamente isso. Vamos à terceira pergunta, que é do Reginaldo. Doutor Evan, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a importância da prevenção da diabetes. Como coordenador da Associação dos Diabéticos, eu gostaria que o senhor respondesse para a comunidade
alertando da importância do controle no início da diabetes. Reginaldo, a sua pergunta é muito boa, você está de parabéns pela preocupação, porque, na verdade, é decisivo que as pessoas entendam o que na verdade acontece. Diabetes mellitus nada mais é do que o aumento da glicose no sangue, além daqueles níveis clássicos de 100 miligramas em jejum, né, e de 126 até 140 quando você faz o teste com glicose. Alimenta-se e vai ver depois realmente o nível que chegou depois de 2 horas. Então, na verdade, a diabetes é uma doença da evolução, ou seja, evolução tecnológica, não a evolução do ser humano. Então, nós precisamos estar muito atentos, né, naquilo que diz respeito ao excesso de peso, o sedentarismo, a ingesta excessiva de alimentos que têm um teor calórico aumentado, ou seja, açúcares de uma maneira geral e massas. Então, sendo assim, a primeira coisa é reduzir a ingesta de alimentos. Comer aquilo que verdadeiramente nós precisamos comer. Nós hoje somos forçados a comer. Você tem uma reuniãozinha qualquer, em qualquer lugar, você acaba sempre regando a alimentos. E aí vem o refrigerante, geralmente doce. Muito poucos usam, até porque o gosto não é muito agradável, os chamados dietéticos, né? Mas é importante que você use o dietético. O café que a gente toma direto sempre põe açúcar. Ou você toma sem açúcar, você toma com adoçante. E uma coisa fundamental, comer o estritamente necessário, o que é difícil, mas a gente consegue porque você treina. E não se esquecer da atividade física. O indivíduo obeso tem que emagrecer para controlar o diabetes, senão a coisa não vai. Viu, Reginaldo? Então é importante que você alerte o pessoal. Comer com moderação, com sabedoria. Evitar os alimentos que têm um teor calórico elevados. Usar adoçante, ou seja, aqueles açúcares dietéticos que não aumentam a ingesta de caloria. E emagrecer através da dieta e do exercício. A dieta que eu digo é reduzir o alimento. Vamos à nossa quarta pergunta. Doutor Luiz, meu nome é Silvânia, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a doença fibromialgia. Se ela é uma doença hereditária e quais os principais cuidados que a gente tem que ter com ela. Silvana, muito obrigado pela sua pergunta e quero dizer para você, a fibromialgia é uma doença enigmática, ou seja, cheio de pegadinhas. Se você perguntar para o médico qual é a causa da fibromialgia, ele não vai saber, até porque não há uma explicação científica ainda para isso. Mas, primeiramente, para quem está ouvindo e nos acompanhando, é sempre muito importante a gente entender a entidade, o que é fibromialgia. Fibromialgia são manifestações dolorosas músculo-esqueléticas, ou seja, da musculatura. Existem 18 pontos que são chamados de tender points, isso vem do inglês, pontos sensíveis. E se você tiver 11 pontos desses doloridos, quando a gente aperta, no punho, no pescoço, nas costas, na coxa, no quadril, o médico sabe, na hora de examinar. Se você tiver 11 deles e está tendo dor sempre, constantemente, então isso nós chamamos de fibromialgia. Qual a causa? Ninguém sabe ainda. Sabe-se que há um desequilíbrio na transmissão do ponto de vista de sensibilidade dolorosa. E o que se faz com isso, né? Normalmente nós usamos antidepressivos, porque o problema da fibromialgia, ela não está só relacionada à questão da dor, ela está relacionada à questão de comprometimento intestinal, problemas de sono, de humor, de alterações, inclusive, hormonais sistêmicas. Então é importante que você, Silvana, oriente as pessoas que você conhece e, se for com você também, que procure o médico para ser acompanhado. E não tenha problema em usar o antidepressivo, porque muita gente fala, esse é remédio de louco, não vou tomar, não sei o quê. O antidepressivo equilibra, melhora. Tem alguns pacientes que é como se tirasse com a mão
aquela ideia antiga que diz, aquele aforismo, tirou com a mão, exatamente isso. Então, o antidepressivo melhora bastante a fibromialgia. Vamos à nossa última pergunta deste bloco. E vem da Marlene. Vamos lá. Doutor Luiz, eu gostaria de saber se o cigarro causa trombose. Valéria, essa pergunta é decisiva, né? Cigarro é uma tragédia na vida das pessoas. Nós precisamos entender, isso aí tem trabalhos mostrando, inclusive com animais, em que fez o animal inalar a fumaça do cigarro e observou-se o endotélio, ou seja, a parede, né, da artéria. E o que acontece? Ali, na hora que a fumaça do cigarro, as substâncias tóxicas, que são mais ou menos, alguns dizem 4.700, outros dizem 5.000, mas existe uma quantidade gigantesca de elementos tóxicos da fumaça do cigarro, o alcatrão, a nicotina e vários outros. Quando esse animal inalava a fumaça do cigarro, o que acontecia? As plaquetas, que são aqueles elementos importantes na coagulação, eles aderiam, eles grudavam na parede da artéria. E quando isso acontece, começa um processo de adesão de outras plaquetas, passando por ali, vão se somando, porque elas entendem que aquilo ali tem uma anormalidade, alguém está agredindo. E aí, a soma dessas plaquetas gera um trombo e forma a obstrução da artéria. Então, isso que você está me perguntando, Marlene, é verdadeiro. Então, o indivíduo que fuma, ele tem AVC, ele tem infarto do miocárdio 10 anos antes do que aquele que não fuma. Então, é importante você entender que não há razão para fumar. Você não vê cavalo fumando, girafa fumando, leão fumando, ninguém fumando. Bicho não fuma. Então, por que o ser humano vai fumar? Entende? Então, essa é uma insanidade. Quando você põe cigarro e você começa a tragar aquilo ali, é bem verdade, nós vamos numa outra oportunidade explicar o que verdadeiramente acontece. Mas cigarro causa trombose, predispõe a infarto, AVC, oclusão de artéria, principalmente as mulheres. Mulher que fuma, a perna é fraca. Então, tem que cuidar. Sendo assim, nós chegamos ao fim do nosso primeiro bloco e peço a você que não saia daí, porque o nosso programa está bastante interessante, com várias perguntas diversificadas, e nós vamos continuar respondendo no segundo bloco. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998321122. No programa de hoje, estamos respondendo às dúvidas da população em relação a doenças, problemas de saúde vários, né? As suas possíveis causas, tratamento e, na verdade, algumas como preveni-las. Você pode mandar um vídeo também colocando a sua dúvida. Nosso WhatsApp está aqui embaixo na tela para você anotar. Vamos à primeira pergunta deste segundo bloco. E quem nos questiona é Souza Júnior, 62 anos. Vamos lá, Souza. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber, eu fiz uma cirurgia na válvula tricúspide, restauração da válvula tricúspide em 2003. Hoje, em virtude, talvez seja dessa cirurgia, eu tomo anticoagulante. E eu gostaria de saber se é necessário eu tomar esse anticoagulante o resto da vida ou é temporário. Souza, válvula tricúspide, é interessante você falar isso, que é uma coisa relativamente rara, né? Veja que tem pacientes que eles conseguem viver sem a válvula tricúspide. Quando a gente mexe na válvula tricúspide, o cirurgião, muitas vezes, dependendo da situação, ele prefere até deixar a comunicação átrio direito, ventrículo direito, sem nenhuma válvula. Mas você disse que foi reparado cirurgicamente. Quer dizer, certamente não foi trocado, não foi colocada uma válvula postiça, vamos dizer assim, uma prótese, né?
Se você não tem, na verdade, não seria necessário tomar anticoagulante. Mas veja, você vai ver com o seu médico. Eu não te examinei, não posso chegar e dizer, toma e não toma. A gente mexe na válvula tricúspide quando tem endocardite, ou seja, inflamação da válvula tricúspide. E aí, normalmente, às vezes é por questão dentária, algum abscesso, a bactéria circulando, ela se assesta ali. E a válvula tricúspide, muitas vezes, ela é comprometida, né, em decorrência de pessoas que são usuários. Né? Não estou falando que você seja, viu, Júnior? Eu quero dizer aqui, na verdade, que é comum a válvula tricúspide ser acometida por usuário de drogas. E geralmente uma bactéria muito intensa que destrói, dá êmbolo, é uma confusão, um caso muito grave. Mas eu não sei o motivo, e a pergunta, eu estou aqui esclarecendo a população de uma maneira geral, e a sua pergunta é assim, eu devo continuar tomando anticoagulante ou não? Sim, você deve continuar tomando anticoagulante. E se o seu anticoagulante é a varfarina, você tem que fazer controle uma vez por mês, enfim, na dependência da sua necessidade. Eu divido aqui com você a minha experiência como médico. Eu tenho pacientes tomando anticoagulante há mais de 20 anos, em que eles foram submetidos à troca de válvula aórtica e tem uma prótese metálica. Então tem que usar anticoagulante, porque senão forma coágulo, e o coágulo sai dali, vai para o cérebro, dá acidente vascular cerebral, AVC, pode ir para o coração, pode ir para o intestino, dá trombose mesentérica. Então você tem que tomar. No seu caso, se você não tomar, vai para o pulmão. Você pode ter embolia de pulmão. Então, siga a orientação do seu médico. Vamos para a próxima pergunta. Doutor Luiz Orlando, que é Carlos Augusto Targim, eu fui acometido de Covid-19 e algumas sequelas ficaram, e a mais severa foi as minhas plaquetas, que nunca mais voltaram ao normal, né? A minha pergunta, isso é irreversível? Carlos Targino, sua pergunta é muito boa. Se a gente for ver realmente o que aconteceu por ocasião do Covid, aconteceu exatamente o contrário, né? O Covid, o SARS-CoV, que é o nome do vírus, ele estimulava a formação de coágulos. E é interessante que os cientistas foram buscar o motivo disso daí, porque, de uma maneira geral, o vírus usava uma chave para entrar na célula. A plaqueta não é considerado célula. E não tinha forma do vírus entrar dentro da plaqueta. Mas a gente sabe que quando você é acometido de um vírus, por ocasião da fase aguda da virose, as plaquetas caem. É o caso da dengue. Elas caem, fica inibida a medula óssea e depois, passado a fase aguda, começa a aumentar novamente. No seu caso, eu não sei se houve redução ou aumento, mas pelo que você está falando, deve ter sido reduzido. Agora, deixa eu esclarecer uma outra coisa. O número de plaquetas é de 150 mil a 350 mil por ml, milímetro cúbico. Tem gente que tem plaqueta de 100 mil. Do ponto de vista de conceito, já é considerado queda, plaquetopenia. Mas a função está preservada, ela continua, você não tem problema de coagulação, você pode perfeitamente ser operado e alertar. O médico tem que ter uma certa experiência e segurança e dizer, não, pode operar. A gente manda, às vezes, o paciente operar com 60 mil, porque a literatura mostra que 60 mil plaquetas é o suficiente para fazer todo o processo de coagulação quando ela é chamada, no caso, a cirurgia é corte. Então, na verdade, há proteção. Então, sendo assim, Targino, é importante que você converse com o seu médico, fale com ele, esclareça e não fique preocupado. Se a sua plaqueta tiver 100, 120, 150 mil, está excelente. Tira isso da cabeça que você vai ficar melhor. Vamos para a próxima pergunta, da Marta Mendes. Doutor Luiz, bom dia. Meu nome é Marta. Eu tenho 52 anos. Eu tenho problema de tireoide. Eu gostaria de saber os problemas que o hipotireoidismo trazem para as mulheres. Marta, a sua pergunta é muito importante.
hipotiroidismo causa para as mulheres e para os homens, a primeira grande coisa que as mulheres se preocupam é a queda de cabelo, né? Queda de cabelo da axila, né? Engorda, fica sonolenta, intestino fica preso, aumenta colesterol e triglicérides, aumenta a pressão arterial, dá aquele aspecto do rosto de inchado, altera a menstruação se ela estiver na fase fértil, enfim. Hipotiroidismo, em princípio, é uma tragédia. Por quê? Porque a tireoide, essa glândulazinha que está aqui na frente, pequenininha, né? Ela não passa de 25 gramas, é coisinha bem pequena. Ela tem a função de administrar todo o processo de geração de energia no organismo inteiro. Então, quando cai o nível do T3 e T4, que é triiodotironina e tetraiodotironina, então o tetraiodo se transforma no T3 perifericamente, que é triiodotironina, e é como se fosse um combustível para fazer que a célula funcione adequadamente. Então, na verdade, se você tem problema de tireoide, não deixe o seu TSH subir de 10. Se ele passar de 10, quem tem problema sabe o que eu estou falando. Se ele passar de 10, significa que a sua tireoide não está respondendo ao TSH, então ele vai aumentando. E aí falta o hormônio que é fabricado com o estímulo do TSH. Você tem que procurar o médico e você pode tomar o hormônio, o T3, o T4, todos os dias. É a doença que você tem que repor sem grandes problemas. É fundamental porque aí tudo normaliza. A única diferença é que você vai ter que tomar o seu remedinho, tá certo? Vamos para o próximo. Ingrid Freitas. Dr. Luiz, meu nome é Ingrid e eu gostaria de saber quando os níveis de cortisol influenciam diretamente na saúde da mulher. Ingrid, cortisol é um hormônio que nós chamamos hormônio do estresse. Quando nós estamos sob estresse, nós chegamos a ter a descarga de adrenalina, o estresse agudo. Quebrou a perna, levou um susto, teve que correr. Então, é adrenalina e noradrenalina. Se você está sob estresse constante, vem logo em seguida o cortisol aumentando e geralmente ele aumenta durante a noite. Então o que isso faz? O cortisol é como se fosse o reparador, como se fosse o mecânico. Aquelas células desgastadas, o cortisol ajuda a repor e consertar. Só que quando você está sob estresse constante, ele começa a aumentar excessivamente. E aumentando excessivamente, ele aumenta o apetite, porque seria a fonte energética para você reparar o organismo. Né? Ele aumenta a glicose, que é a fonte energética para você reparar o organismo. E aumenta peso. Então, na verdade, estresse não é uma boa coisa. É importante que você entenda isso, conserte a sua vida, evite tomar anti-inflamatório não hormonal, ou seja, anti-inflamatório hormonal, que no caso é a hidrocortisona, dexametasona, prednisona. Não é que você não vai tomar. A gente prescreve, mas tem um prazo para você realmente se beneficiar disso. Essa é a razão. E agora nós vamos à nossa última pergunta, né, do programa de hoje, que é da Carolina Aparecida, 24 anos. Vamos lá, Carolina. Oi, Dr. Luiz, meu nome é Carolina e eu tenho uma pergunta sobre dor nas costas. Depois que eu fiz uma cesariana, comecei a ter muitas dor nas costas. Será que tem alguma coisa a ver? Carolina, normalmente, dor nas costas depois da cirurgia, ela tem que desaparecer aí dentro de 5, 6, 7 dias. Quando persiste, é sempre bom você voltar no seu médico e conversar com ele. Agora, vamos fazer aqui uma divagação. Dor nas costas, muitas vezes, é reflexo de tensão emocional. Não raro, consequência de posição, ergonomia, que se fala. Você trabalha sentado numa determinada posição, fica torto, enfim. Fica muito tempo sentado, tem que ver isso. E também, às vezes, você aí já vai mais para o lado da doença anatômica. Pode surgir cisto,
pode ter uma hérniazinha, ou seja, o disco intervertebral pode deslocar, a musculatura pode estar fraca, e eu tenho dito para as pessoas que me procuram com dor nas costas, claro, a gente vai, palpa, faz as manobras, faz um raio-x simples, não precisa estar fazendo tomografia nem ressonância, não. Isso é muito caro e não esclarece, né? Então você faz um raio-x simples para ver se não tem osteófitos, que é o bico de papagaio, que está ali, às vezes, apertando, e que é consequência, muitas vezes, de má postura, que o trauma acaba aumentando a fabricação de osso e dá esse tipo de manifestação. Mas eu quero aqui adiantar para você que 90% dos casos de dor crônica nas costas resolvem com exercício e fortalecimento. Procure o seu médico, faça uma avaliação. Eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou nesses esclarecimentos e desafiá-los a seguir nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá!